Na semana passada, eu estava conversando com um amigo pelo WhatsApp. Esse amigo meu é um homem de fé, uma pessoa que frequenta a igreja, um homem normal, que trabalha, sustenta sua casa, mas que vinha passando por um momento muito difícil. E em um determinado momento da nossa conversa, ele me mandou uma mensagem curta, em texto. Uma mensagem curta, mas muito forte. Ele escreveu assim, olha: eu não estou cansado do trabalho nem das pessoas. Parece que é a minha mente que está cansada. Aquilo ali me chamou a atenção. E eu pedi para ele explicar melhor. E aí ele começou a abrir o coração. Ele me falou que acordava todos os dias já se sentindo derrotado, mesmo sem nada de errado ter acontecido. Ele disse que tinha pensamentos de medo, que se sentia incapaz de lidar com seus problemas e que, ao mesmo tempo, ele estava sendo tomado pela culpa e por uma sensação de ter fracassado como pai, como marido e até como servo de Deus. Mas o que me chamou a atenção é que ele disse que esses pensamentos surgiam na mente dele logo de manhã. Ele orava, lia a Bíblia, mas parecia que tinha uma voz insistente dizendo assim: você não vai conseguir, você não é bom o bastante, nada vai mudar na sua vida. Naquele instante, o Espírito Santo ministrou algo muito claro ao meu coração. Aquele meu amigo não estava enfrentando apenas circunstâncias difíceis. Todos nós enfrentamos. Ele estava vivendo uma batalha na mente. Uma guerra silenciosa, invisível aos olhos, mas extremamente real. E infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Gente que ama a Deus, mas que está sendo vencida não por falta de fé, mas sim por pensamentos que não foram levados cativos à obediência de Cristo. Foi depois dessa conversa que Deus colocou essa palavra no meu coração, sabe, irmãos? Porque quando os nossos pensamentos não estão alinhados com a mente de Cristo, até mesmo pessoas cheias de potencial começam a viver abaixo daquilo que Deus preparou para elas. Mas quando a mente é renovada, quando nós passamos a pensar como Cristo pensa, toda a nossa vida começa a mudar. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um Minuto com Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e hoje o Espírito Santo me levou a falar sobre o poder que nós recebemos quando os nossos pensamentos são levados cativos à obediência de Cristo. Abra o seu coração e receba tudo que Deus tem para você hoje. Às vezes, a gente clica num vídeo como esse, pensando que vai ser apenas mais uma mensagem, quando na realidade, uma palavra como essa aqui pode ser um divisor de águas para nós, sabia? Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu creio, em nome de Jesus. Faça essa afirmação hoje. A palavra de Deus nos diz em Josué, no capítulo 1, versículo 9, o seguinte: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Hoje, o Senhor quer lembrar a todos nós do chamado e do propósito de cada um. E Ele quer que a gente se recorde de que, na batalha diária contra o mal, nós não estamos guerreando sozinhos. Deus quer renovar a sua mente e restaurá-la de dentro para fora. Então, ouça essa palavra até o fim. E escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem colocados aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Isso é muito importante para esse trabalho que nós fazemos. Se inscreva no canal
E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Agora eu vou ler com você o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Diz assim, olha: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Irmãos, a mente humana é uma das coisas mais incríveis e perfeitas que Deus já criou. Com ela, nós somos capazes de criar, de armazenar memórias e de sentir emoções. Mas mesmo sendo algo poderoso, a mente pode ser também sensível e delicada, exigindo cuidados específicos. Quando ela é dirigida e controlada apenas pela sabedoria humana, nós nos tornamos fracos nas nossas batalhas diárias, principalmente as batalhas espirituais. Porém, quando nós substituímos a sabedoria humana e a mentalidade carnal pela presença do Espírito Santo e pela mentalidade do reino de Deus, nós começamos a ter a mente de Cristo. E grandes coisas podem ser realizadas na nossa vida. É na mente que surgem as dúvidas e as incertezas, mas também é na mente que nós recebemos a certeza e a convicção de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco, de que nós somos mais que vencedores. É na nossa mente que nós decidimos se vamos andar em santidade, na luz da palavra, ou se vamos andar no pecado, seguindo os nossos próprios desejos. A batalha contra os desejos da carne começa e termina na mente. É nela que nós decidimos se vamos ceder à nossa natureza humana ou se nós vamos negar a nós mesmos para viver de acordo com o caráter de Cristo. Se vamos viver para satisfazer a nossa vaidade e o nosso ego, ou se vamos permitir sermos guiados e controlados pelo Espírito Santo. Nós precisamos revestir a nossa mente e protegê-la com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos conscientes do poder da mente e reconhecemos a importância de cultivar uma mentalidade alinhada com a vontade de Deus, nós abrimos espaço para a transformação e para a manifestação do propósito dele na nossa vida. Quando nós nos revestimos da presença do Espírito Santo, essa atitude faz com que a gente permita que ele guie os nossos pensamentos, nos ensine a discernir entre o bem e o mal e nos capacite a resistir às tentações e às armadilhas do inimigo. Com a mente renovada, nós somos capazes de enxergar além das circunstâncias e crer nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Nós podemos enfrentar os desafios com coragem. Nós somos tomados por uma confiança que Deus está conosco em cada passo que nós damos. Quando a gente se submete à vontade de Deus na nossa mente, nós vamos experimentar uma transformação interior. E essa transformação vai se refletir em todas as áreas da nossa vida. As nossas palavras e as nossas atitudes vão se tornar instrumentos de amor, de compaixão e de edificação para as pessoas ao nosso redor. Nós somos capacitados a viver uma vida com propósito, fazendo a diferença no mundo e compartilhando o amor de Cristo com as pessoas, de uma forma natural, sem forçar. A mente renovada pelo Espírito Santo nos permite enxergar além das limitações humanas e nos leva a confiar na sabedoria e no poder de Deus para enfrentar todos os desafios que surgirem diante de nós e alcançarmos o nosso pleno potencial. Portanto, meu irmão, minha irmã, cuide da sua mente. Alimente-se com a palavra de Deus. Preencha a sua cabeça com pensamentos puros e verdadeiros. Esteja atento
aos padrões de pensamentos negativos e combata esses pensamentos com a verdade que está na palavra de Deus. Busque a presença do Espírito Santo em oração todos os dias, permitindo que ele renove a sua mente. Os pensamentos negativos vão surgir, sim, isso é natural, mas nós temos o poder de não permitir que esses pensamentos permaneçam. Nós temos o poder de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa foi a palavra que eu disse para o meu amigo naquele dia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu falei para ele que nós podemos substituir os pensamentos negativos que surgem na nossa mente e direcioná-la para aquilo que é bom, agradável e edificante. E se você chegou até esse vídeo, ou se você foi alcançado por essa mensagem, é porque talvez você também precisava ouvir isso hoje. Confie em Deus, pois Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, sabia? E Ele deseja transformar a sua mente para que você viva de acordo com a vontade do Pai. Que a presença do Espírito Santo encha a sua mente de paz, de sabedoria, de discernimento, de clareza, de equilíbrio. Que Deus te capacite para viver uma vida abundante e cheia do poder de Deus. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. A sua mente não é afetada apenas pelos pensamentos que surgem nela, mas ela também é afetada, e principalmente afetada, pelas palavras que saem da sua boca. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 18, verso 21, o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que as palavras que você fala têm o poder de trazer vida ou morte para a sua mente, para o seu coração e também para as circunstâncias. Quando você declara palavras de derrota, de fracasso, de desesperança, você está alimentando a sua mente com morte. Você está concordando com as mentiras do inimigo e permitindo que elas se estabeleçam como se fossem fortalezas no seu interior. Mas quando você declara a palavra de Deus, quando você fala verdades bíblicas sobre a sua vida, você está alimentando a sua mente com vida, com esperança e com fé. A nossa língua tem esse poder, o poder de convencer a mente. Quando você repete constantemente palavras como eu não consigo, eu sou fraco, eu não tenho capacidade, a sua mente começa a acreditar nisso. Mas quando você declara, tudo posso naquele que me fortalece, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu sou mais que vencedor, e tantas outras promessas, a sua mente começa a se alinhar com essas verdades. Em Tiago, no capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua, mesmo sendo pequena, tem um poder imenso. Ela pode incendiar toda a sua vida, toda a sua mente, para o bem ou para o mal. Jesus disse em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, porque da abundância do coração fala a boca. O que está no seu coração, o que está na sua mente, é o que vai sair pela sua boca. E o que sai pela sua boca volta e afeta o que está no seu coração e na sua mente. É um ciclo. Se você permite que pensamentos negativos dominem a sua mente, automaticamente você vai falar palavras negativas também. E essas palavras negativas vão reforçar os pensamentos negativos.
Mas se você renova a sua mente com a palavra de Deus, que é o que você está fazendo aqui agora, você vai falar palavras de fé. E essas palavras vão te fortalecer e renovar ainda mais a sua mente. Por isso, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que você tem falado sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre as suas lutas, as suas circunstâncias. Você tem falado palavras de vida ou palavras de morte? Você tem concordado com as promessas de Deus ou com as mentiras do inimigo? Você tem declarado vitória ou derrota? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos confessar com a nossa boca. Em Romanos, no capítulo 10, verso 9, está escrito isso: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A confissão de fé não é apenas para a salvação, mas para todas as áreas da nossa vida. Quando você confessa para Deus, quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, você está ativando o poder de Deus para transformar a sua realidade. Não subestime o poder da sua língua. Ela pode ser um instrumento de bênção ou de maldição, de edificação ou de destruição. Então, use a sua língua para declarar as promessas de Deus, para profetizar vida sobre a sua mente, para proclamar vitória sobre as suas batalhas. E quando o inimigo sussurrar mentiras no seu ouvido, declare em voz alta a verdade da palavra de Deus. Quando os pensamentos negativos tentarem dominar a sua mente, diga em voz alta: eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A sua língua tem o poder de convencer a sua mente. E a sua mente renovada tem o poder de transformar a sua vida. Amém? Portanto, diga palavras de fé, fale palavras de vida, declare a palavra de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários agora. Vamos falar com o Pai nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor se revela a nós de uma maneira tão clara e simples e nos chama a atenção para aspectos importantes da nossa vida que precisam de mudança e de renovo. Hoje nós percebemos o quão afetada e desgastada a nossa mente se encontra. E infelizmente nós temos culpa nisso, porque estamos permitindo que o inimigo faça morada no nosso interior. E nós temos dado espaço para o pecado e para as trevas na nossa vida. Nós te pedimos perdão, Pai, por permitirmos que o inimigo tome conta dos nossos pensamentos, por permitir que ele guie as nossas ações, as nossas escolhas. Mas segundo a tua palavra, nós clamamos a ti para que o Senhor leve todos os nossos pensamentos cativos à autoridade de Cristo. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, colocamos a nossa mente na tua presença e te pedimos, Pai, enche o nosso interior, preencha o nosso espírito com o teu espírito, com a tua presença, com a tua palavra. Nós queremos ser guiados por ti e queremos ter uma mentalidade mais parecida com a de Cristo. Queremos ter a mente de Jesus. Sabemos que é o Senhor quem tem o poder de transformar a nossa vida através da renovação da nossa mente. Por isso, nós queremos que dentro dela o Senhor esteja no centro de tudo. Pai, eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração que foram feitos aqui nos comentários desse vídeo. Eu peço que o Senhor ouça o clamor desse irmão e dessa irmã, que tem orado a Ti todos os dias. Que o Senhor opere um mover sobrenatural nessa família, Pai, nessa pessoa. Muda a realidade em volta dela de uma maneira poderosa, como só o Senhor pode fazer. Atenda a cada pedido de oração que foi escrito aqui,
de acordo com a tua vontade. Nós declaramos que confiamos em ti, confiamos no teu amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Recebe essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a sua mente seja renovada nesse dia. Se você gosta das mensagens do canal Minuto com Deus, você também vai gostar das mensagens que eu posto lá no outro canal, o Minuto Reflexão, um lugar onde nós compartilhamos sabedoria diária para o seu fortalecimento mental e espiritual. Eu te convido a conhecer esse canal também. Eu vou deixar aqui o link para você clicar e se inscrever. Está aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Que tudo aquilo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que for excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e se essa mensagem abençoou a sua vida, se de alguma forma o Espírito Santo falou com você, compartilhe ela com seus contatos. A palavra de Deus pode transformar a vida de alguém. Na descrição do vídeo, você encontra várias maneiras de apoiar o nosso canal, esse projeto evangelístico que nós temos, caso você queira. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.